Mas eu conheci através de alguns amigos, né, que falavam de cerveja feita em casa, cerveja artesanal, cerveja feita em casa e tal. E acabei indo na casa, né, de algumas pessoas, através de um amigo meu lá da empresa, e acabei conhecendo, né. Na época era o Adilson, né, que até jogava futebol comigo, nessa época aí. Mas nessa época era bastante complicado você fazer cerveja em casa, né? Era tudo muito difícil, equipamento, insumos, enfim, né? Era tudo muito difícil. Ali terminando a década de 90, começando os anos 2000, mas eu comecei a me inteirar um pouco mais. Olá, cervejeiros e cervejeiras, aqui é Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro. Bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo cervejeiro. Importante, né? Um bate-papo cervejeiro de vez em quando para a gente se atualizar, né? Aqui a gente vai conversar sobre diversos temas, né, que são importantes para você, né, produzir a sua cerveja artesanal em casa, em pouco tempo, pouco espaço, o que é importante, pouco investimento, né? E com certeza vai sair uma cerveja muito gostosa lá no final, né? Cerveja artesanal é muito bom. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de deixar um recado importante para vocês, né? Que não conhecem ainda o nosso canal aqui, e o meu perfil também. Não deixe de se inscrever, me seguir, né? É importante isso, compartilhar com seus amigos e curtir o vídeo, porque isso é de grande importância para mim, né? Principalmente o feedback de vocês, se realmente está fazendo sentido, se isso está gerando, agregando valor para você. Então, não deixe de deixar aí a sua opinião e nos seguir. Então vamos ao bate-papo de hoje. Hoje eu vou confidenciar a vocês como é que eu acessei, né, a esse mundo da cerveja artesanal. Como é que eu comecei a produzir a minha cerveja em casa, a minha cerveja artesanal. Muito gostosa, né, por sinal, em casa. Mas vamos lá, vamos relembrar um pouco, né, que faz um certo tempo, eu, Sandro Hélio Rodrigues, que é o meu nome, né, o meu nome completo é Sandro Hélio Rodrigues, nasci na pequena cidade Ilha de São Francisco do Sul, ao norte do estado de Santa Catarina. Uma cidade muito bonita, muito linda, quem conhece sabe disso, quem não conhece convido a conhecer. Uma cidade que é uma ilha, né? Então, a minha infância foi cercada por mar, sol, principalmente. E um detalhe, eu nasci praticamente na beira da praia, né? 100 metros mais ou menos do mar. Então, com isso, aprendi a nadar fácil, né? Vivia na praia, praticamente, né? Quase todos os dias estava na praia, adoro, né? Uma coisa que eu adoro de paixão é estar na praia, é ir para a praia. São Francisco do Sul tem muitas praias, tem principalmente a Baía de Babitonga, que eu adoro, né? Pesquei muito, né? Lógico, morei na beira do mar por muito tempo, então aprendi a pescar também, peixe, camarão, tudo que é frutos do mar. Então, adoro, né? Então sempre teve presente praia e sol, chuva também, né? Porque nem tudo é mar e sol na vida da gente, né? Tem os tempos cinzentos, dias de chuva, dia de sol, e assim vai. A minha infância foi praticamente até os 15 anos assim, né? Na beira da praia. E eu lembro bem das festas que a gente fazia. Eu sou de uma família bastante grande. Meu pai se chama Alberto José Rodrigues, infelizmente não está mais conosco, o seu Barra Velha, apelido dele.
Ele adorava festa, né? Adorava reunir a família, os amigos, os parentes. E a minha mãe, Maria da Graça Borges Rodrigues, né? Descendente de português, meu pai descendente de índio, bugre, né? Meio bugrão. Então, aqui está um caboclo, certo? Mas vamos lá. Família grande, festas grandes, né? Certo? E sempre teve presente a cerveja. Lógico que como na minha infância a gente não podia beber, né? O que a gente tomava? Que suco, né? Naquela época, tomava muito que suco, certo? O jarrão, né? Para quem não lembra aí, na época era apelidado de jarrão, né? Tomava muito que suco, mas ficava de olho na cerveja, né? E a cerveja que sempre estava presente, ó, aqui tem uma delas, né? Que é a Antártica. Essa era a cerveja mais presente na época. Aí tudo mudou, né? E só para dar um detalhe, essa garrafa aqui, ó, esse tipo de garrafa não se fabrica mais, tem mais de 30 anos, pode ver que o rótulo está bem deteriorado, então eu recupero algumas que eu encontro por aí. Mas as cervejas da época eram a Brahma e a Antártica, praticamente isso, não existiam outras coisas, né? E também esteve muito presente na minha vida o futebol, desde criança também. Joguei muito futebol, até hoje, né? Jogo futebol, mas teve passagens marcantes desde a infância, né? E lógico, falei de praia, falei de sol, agora festa, futebol, então tudo tem a ver com cerveja, né? Então desde aí, né, eu já me familiarizo com a cerveja, correto? Mas mais a cerveja industrial. Aí como é que eu cheguei a conhecer a cerveja artesanal? Lógico, os anos foram passando, né? As responsabilidades foram aumentando de criança a adolescente, quase adulto. Aí São Francisco, infelizmente, é uma cidade pequena, né? Perto de uma cidade maior, que é a cidade de Joinville. Então, como eu jogava futebol e até se destacava, eu me destacava bem desde pequeno, eu vim para Joinville para estudar, trabalhar e também vim fazer um teste no Joinville Esporte Clube. Joguei algum tempo, né, nas categorias de base, depois tive que servir o exército, infelizmente, interrompeu um pouco ali. Servi o exército, como nós disputamos uma Olimpíada em Florianópolis, e eu jogava pela equipe do batalhão de Joinville, acabei me transferindo para Florianópolis no ano seguinte, para o Figueirense, né? Estou contando a minha parte aí do futebol, que é uma parte marcante também na minha vida, né? Que eu sempre, infelizmente eu não consegui seguir a carreira profissional, até joguei algumas partidas no Figueirense, lá no time de cima, mas não deu certo. Não deu certo, o que a gente tem que fazer? O meu pai foi bem claro comigo, não deu, meu amigo, estudar e arrumar um serviço. E foi o que eu fiz. Eu vim para Joinville novamente, já tinha alguns irmãos que moravam em Joinville, e acabei fixando residência em Joinville e acabei por trabalhar numa grande empresa de Joinville, né, que é bem conhecida em todo o estado, a maior empresa do estado, né, particular, privada, né, que é a indústria de fundição Tupi, e por lá fiquei praticamente minha vida inteira, 34 anos, né, na Tupi. Entrei e não saí mais. E aí estudei, fiz curso técnico, segurança do trabalho, primeiramente na Escola Técnica Tupi, e depois fiz curso superior, me formei em psicologia, fiz mais alguns cursos, né? Me especializei na área de psicologia industrial e acabei trabalhando na área de RH praticamente a minha vida toda, né? Então tudo que diz respeito a RH eu fiz, né? Mas o que mais
eu fiz na área de RH foi dar curso, palestras, elaboração de desculpa, né? De treinamentos. E eu me especializei nessa área. Mas onde é que entra, né, a cerveja artesanal? Sempre joguei futebol, falei. Joguei na equipe, né, da Tupi, muito tempo. Fomos campeões aí praticamente de tudo. Depois fui treinador da equipe da Tupi. É uma passagem marcante é que temos um título mundial e 3 títulos brasileiros como amador. Então, isso foi em 2006. Mas antes de chegar em 2006, eu conheci a cerveja artesanal lá pelo ano 2000, mais ou menos, um pouquinho antes. Só que naquela época, Joinville, lógico, uma cidade com colonização alemã, tradições também, né? Então sempre teve produtores de cerveja artesanal, né? Aqui em Joinville. Uma cidade que os alemães acabaram trazendo esta tradição para Joinville. Inclusive tinha as festas da cerveja aqui em Joinville também, né? Mas eu conheci através de alguns amigos, né, que falavam de cerveja feita em casa, cerveja artesanal, cerveja feita em casa e tal. E acabei indo na casa, né, de algumas pessoas, através de um amigo meu lá da empresa, e acabei conhecendo, né? Na época era o Adilson, né, que até jogava futebol comigo, nessa época aí. Mas nessa época era bastante complicado você fazer cerveja em casa, né? Era tudo muito difícil, equipamento, insumos, enfim, né? Era tudo muito difícil. Ali terminando a década de 90, começando os anos 2000, mas eu comecei a me inteirar um pouco mais. Tomei algumas cervejas já naquela época, gostei muito, bastante diferente, né, das cervejas tradicionais, feitas principalmente pela Brahma e pela Antártica, que eram as cervejarias grandes da época, até hoje, né? Hoje é Ambev, certo? Mas tiveram influência, né? Essas cervejas tiveram influência aí para que eu acessasse o mundo cervejeiro. Gostava muito de tomar cerveja. E aí, numa dessas aí, eu conheci uma outra pessoa que fazia cerveja, né? O Fernando, o nome dele, Fernando Antônio, Tony, apelido. E eu acabei acompanhando ele em algumas braçagens já na época. Eu via que era um processo bem complicado, né? Tinha vários equipamentos e a gente praticamente passava o dia inteiro quando eu ia acompanhar ele, né, numa abraçagem, e realmente era bastante trabalhoso, né? Naquela época era bastante trabalhoso. Tinha que fazer um monte de gambiarra, enfim, 2, 3 panelas que você tinha que usar. Eu comecei a me inteirar e o negócio começou a crescer, principalmente aqui na região do Vale do Itajaí, na região norte do estado de Santa Catarina, né? Cultura germânica, não poderia deixar de ser. Então, algumas cervejarias pequenas começaram a aparecer e bastante cervejeiros caseiros também, né? Principalmente os da origem alemã. Mas falando da Antártica de Joinville aqui, ó, né? Na época tinha uma cerveja aqui muito famosa, né? Antártica de Joinville. A gente tomava bastante essa cerveja, né? Que era fabricada aqui, ali na Rua 15, né? A fábrica tem até hoje, mas hoje infelizmente está abandonada lá. A cerveja era muito famosa por alguns motivos, né? Diziam que era pela água da cidade, que era uma água muito boa, né? Quem conhece de água de cerveja sabe, a água aqui da região é uma água considerada água mole, né? Que é boa para fazer cerveja lager, como a
a Pilsen, por exemplo, e então diziam que a água, alguns motivos, outros diziam não, é o pessoal que trabalha ali que é de origem alemã, que conhece bem de fazer cerveja, não, é a forma de fermentar a cerveja, enfim. Mas reunindo as coisas aí saiu uma cerveja muito gostosa, por sinal. Mas eu passei a participar, como eu falei, de braçagens de cervejas artesanais, e aí eu me interessei também, né, em fazer, ir atrás de aprender e fazer cursos, né. Eu via fazer, participava, mas eu não conseguia encaixar as coisas, né, para poder fazer sozinho. Até o meu colega me orientou bastante, esse meu amigo, que hoje inclusive mora na Irlanda, né. Aí eu começou a aparecer alguns cursos pequenos, né? Também comecei a fazer, mas eram cursos muito vagos, assim, né? A gente tinha uma noção, mas não conseguia trazer aquilo para a prática. Era mais difícil, bem complicado. Até que o tempo passou, né? Aí chegamos em 2000 lá por volta de 2008, 2009, começou a aparecer cursos melhores, né? Aqui na região. Mas eu já participava, já tomava bastante, né? Cerveja feita em casa. E aí apareceu um curso completo no Senai, isso foi 2010, eu fiz esse curso, um curso bastante completo, bastante abrangente, é um curso longo de duração aí de quase 8 meses, que abrangia praticamente todas as fases do processo. A gente estudava um pouco até sobre a botânica, né, relacionada ao lúpulo, a parte de plantio da cevada, enfim, né? Então, um curso bastante completo que deu uma visão mais aberta, abriu mais a visão, e a partir dali eu realmente consegui elaborar a minha própria cerveja, e a partir dali eu não parei mais, né? E até hoje, né, a gente está aí fazendo bastante cervejas artesanais, bastante cervejas de todos os estilos praticamente que se imagina, né? A gente pode fazer em casa, certo? Às vezes quem toma uma cerveja artesanal pensa que é muito complicado fazer, mas não é, garanto para vocês. Inclusive com a tecnologia, os estudos, né, que tiveram nos últimos 10 anos principalmente, isso deu um salto muito grande, né, tanto na questão de equipamentos, na questão de insumos, tudo mudou muito, né, nos últimos 10 anos, e ficou muito mais fácil de você elaborar a sua cerveja em casa, né? Então, mais ou menos assim eu entrei nesse mundo. Mas vamos voltar um pouquinho. 2006 eu falei que eu era técnico de futebol da equipe da Associação Atlética Tupi, uma equipe muito famosa na região, aqui no estado, né? Então ganhamos muitos títulos aí, 3 campeonatos nacionais, e um dos campeonatos nacionais nos deu o direito de participar do campeonato mundial na Áustria, em 2006. Certo? Então, em 2006 eu fui para a Áustria e visitei algumas cidades na Áustria e na Alemanha. E aí eu vi o que é cerveja boa mesmo, né? E cerveja artesanal de monte. Em todas as cidades que a gente passava, tinha 10, 15 cervejarias pequenas e muito cervejeiro caseiro, né? E a gente tomou cerveja de tudo que é tipo, e tudo coisa boa, né? Me apaixonei mais ainda, né, pelo ramo. Então tivemos na cidade de Salzburgo, na Áustria, na cidade de Linz, na cidade de... esqueci agora o nome de uma outra cidade, Innsbruck, né, que é uma cidade que inclusive o 007 lá, ele
gravou algumas cenas do filme lá. Depois fomos para Munique também, que fica perto, né, na Baviera, ali na fronteira com a Áustria. E conhecemos muitas cervejarias, né? E algumas grandes aí que exportam cerveja para o mundo inteiro, como a Paulaner, por exemplo, como a Schneider. Tivemos no Beer Garden, tomamos cerveja, comemos joelho de porco, enfim. E aí me apaixonei mais ainda, né, pela cerveja artesanal. 2006, isso foi em 2006. E a partir dali, realmente, eu entrei de cabeça aí nessa área e aprendi um pouco. Eu digo para vocês, nesse ramo a gente sempre tem muita coisa a aprender. Eu mesmo digo, aprendi um pouco, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente pode aprender e cada dia aparece coisas diferentes. Mas hoje eu consigo fazer qualquer cerveja, né? Porque se você tem a receita, você conhece o processo, você consegue fazer qualquer cerveja, é fácil. Eu digo para você que é fácil. Tá? E tem algumas histórias interessantes ainda aí no meio, né? Que eu me casei, lógico, né? Tenho 2 filhos, o Tiago tem 17 anos, a Luana tem 20, minha esposa Carla é de família germânica, descendência germânica, né? E, lógico, pessoal que adora cerveja. Então, há mais de 20 anos, né, eu convivo também com a família da minha esposa que adora uma boa cerveja, né? E eu conheci bastante as cervejas alemãs aí nesse período. As cervejas Lager, principalmente, as cervejas de trigo, né, que é muito comum na Alemanha. E aprendi mais ainda. E para, digamos assim, complicar um pouco mais essa história, tem um mestre cervejeiro na família, né, da minha esposa, é o tio dela, que se chama Horst Lindner, e ele se formou nada mais, nada menos do que na maior escola cervejeira do mundo, na melhor, né, que fica ao sul da Alemanha, na Baviera, lá, Heinz-Pfanner, nome da escola cervejeira, que faz bastante cerveja também, e lá funciona a cervejaria mais antiga do mundo, que a data dela lá de fundação, ano de 1040, ou seja, vai fazer 1000 anos agora, né, essa cervejaria. Então foi um desafio maior ainda, né, fazer cerveja com um cervejeiro que conhece tudo do ramo. Mas eu fiz as minhas cervejas. No início, lógico, a gente sempre tem um pouco de dificuldade, foi um pouco difícil, peguei bastante informação com ele. E hoje, a família da minha esposa, que sempre esteve acostumado com boas cervejas, né, aprovou a cerveja e é uma satisfação bastante grande, né? Porque não é fácil, né? O pessoal que conhece de cerveja, a gente sempre fica com aquele um pé atrás. Então é mais um exemplo para vocês aí, que a partir do momento que você aprende, não tenha medo. A cerveja vai sair gostosa, né? Mas o que me fez desenvolver canal, perfil nas redes sociais e compartilhar um pouco do conhecimento que eu desenvolvi na área de cerveja artesanal feita em casa, na verdade foi um grande desafio, né, que eu passei, né, e eu digo passei, né, porque passou realmente, né? Um desafio muito grande para mim, para minha família, isso há pouco tempo, né? Fazem 2 anos apenas, ainda não fazem, né? Em agosto, julho, agosto, vai fazer 2 anos. Descobri um câncer, né? Um câncer num dos lugares que
jamais imaginava, né? E com risco, né, de perder o que eu tenho mais de precioso, que é a minha voz, câncer na língua. E o médico, né, como as primeiras consultas, né, quando eu descobri, graças a Deus, não estava em estágio muito avançado, e os médicos são muito sensíveis, sutis, né? Quando teve o diagnóstico, que eu fiz exames que ele viu, ele disse, olha, nós vamos ter que tirar pelo menos a metade da sua língua. E aí imagina, né? Eu sempre tive uma saúde muito boa, né? Eu conto nos dedos o gripes, né, que eu peguei durante a minha vida, o período de nunca, não lembro assim de nenhuma doença grave, nada, né? Só coisinhas passageiras como gripes, resfriados. E eu tive uma vida sempre de atleta, né? Até hoje, né? Nunca parei de me exercitar, de fazer exercício, futebol, natação, sempre gostei muito. E aconteceu, fiz a cirurgia, né? E corri o risco, né? Como o médico falou. E essa era a minha maior preocupação, nem era o câncer em si, eu não tive medo da doença, como nunca tive medo de doença, né? Muito remédio, pouco remédio eu tomei na minha vida, mas vamos enfrentar. Então, fiz a cirurgia, ok, realmente tive muita dificuldade no início, mas tive mais um problema sério. Um mês depois, descobrimos mais 2 locais, né? Metástase no pescoço. Então mais uma cirurgia tive que fazer, né? E é um câncer bastante perigoso, né? Que se infiltrava rápido. Então tive que fazer mais uma cirurgia, foi feita a cirurgia, depois todo aquele processo de quimioterapia, radioterapia, e realmente tive bastante dificuldade, né? Hoje vocês estão me ouvindo falar aí, eu acho que estão me entendendo bem, mas algum tempo atrás não era assim, né? Há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu não conseguia quase pronunciar palavra nenhuma. Mas como eu sempre fiz muito exercício, né, tive em alguns, tive muitos contatos, né, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogas, enfim. E o fato é que para a gente se recuperar de alguma coisa assim, a cabeça da gente tem que estar muito focada, né? Se a cabeça da gente está focada na recuperação, a gente vai recuperar, pode ter certeza disso. Agora, se a tua cabeça está focada na doença, pode ter certeza que você vai ter problema, né? Então eu foquei na recuperação, exercícios, né? Fisioterapia, fono, enfim. Fiz tudo o que poderia fazer e um pouco mais, né? E a minha voz foi voltando e hoje estou aqui me comunicando com vocês, né? Então tudo isso que eu aprendi, fazer cerveja, e, enfim, né? E aquilo que eu gostava de fazer, que era dar aula também, né? Além dos treinamentos que eu desenvolvia lá na empresa que eu trabalhava, na Tupi, como treinador de futebol também, né? Certo? Só voltando essa parte aí de 2006 que eu falei que a gente foi para a Áustria representar o Brasil no Campeonato Mundial, nós fomos campeões mundial, né? Certo? Então tem uma historiazinha aí também no futebol. Mas essas coisas ficaram para trás, estamos em outra, né? A gente tem que viver um dia de cada vez e eu acabei me interessando bastante, e a cerveja, só para vocês terem uma ideia, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre cerveja e saúde mental,
né, que provavelmente no Beer Class a gente vai divulgar, né, que digamos assim, é uma parte de conteúdo, né, que nós temos aí, que a gente desenvolveu justamente para orientar bem as pessoas interessadas em fazer cerveja artesanal, e nos nossos canais em algum momento vai estar disponível lá, né, no Beer Class. Então, eu fiz um vídeo que fala sobre saúde mental e cerveja. Por que eu fiz esse vídeo? Porque no período de recuperação, além da fisioterapia que eu fazia, até hoje ainda faço, e fono, né, que também eu faço algumas aulas de fono ainda hoje, eu não parei de fazer cerveja, e a cerveja, ela me ajudou bastante, né, a cerveja artesanal. Por quê? Porque quando você faz cerveja artesanal, muita coisa está envolvida no processo que a sua cabeça acaba desviando talvez de muita coisa que você tem que está até atrapalhando ali, né, do dia a dia. E a cerveja artesanal, ela me ajudou muito. Então, foi um período, o pós-cirurgia, o pós-químio, o pós-radioterapia, que na verdade foi uma terapia que me ajudou a me recuperar mais rápido, né? Porque, como eu falei, dentro do processo tem muita coisa que envolve a cabeça, né? Que você tem que acompanhar. O processo envolve muito o teu cérebro. Então, uma coisa que me acabou desviando o foco, né, da doença, e que me ajudou bastante a recuperar rápido. E eu recuperei muito rápido. Eu diria que um dos motivos foi a cerveja artesanal, justamente por causa de todo o processo que tem por trás, né, que hoje não exige muito conhecimento, até pelo método que a gente vai passar aí para vocês nos nossos canais, mas quando eu comecei, né, exigia bastante da gente. E aí eu pude colocar em prática tudo isso depois que eu tinha um tempo um pouco maior, mais livre, e eu passei a fazer mais, né, com mais intensidade, certo? Estudar um pouquinho mais até, justamente para poder estar passando essas informações não só para vocês, mas para muitos amigos aí que se interessaram também. Eu já ensinei muita gente a fazer cerveja em casa, né? Inclusive hoje eu vou às vezes na casa de alguém que solicita, um amigo ou outro, como eu tenho dois tipos de equipamento, o equipamento tradicional e o equipamento do sistema BIAB, que é um sistema bem simples, fácil e, exige menor tempo, espaço pequeno e poucos equipamentos. Então a gente pega, coloca dentro de uma caixa, vai na casa de alguém e lá a gente faz uma cerveja, né? Pouca cerveja, 10, 15 litros, certo? Então isso tudo ajudou no processo de recuperação, né? E estamos aí hoje fazendo cerveja e compartilhando com vocês a nossa experiência, né? Um pouquinho da experiência de vida, né? Que sempre é importante a gente falar, e a experiência do conhecimento em cerveja artesanal feita em casa, na sua cozinha, né? Aqui nós temos algumas coisas, né, que são básicas aí dos equipamentos que se utiliza, né, para fazer cerveja. Inclusive aqui tem uma cervejinha que a gente fez, né, certo? Agora há pouco tempo, certo? Aqui tem maltes, enfim. De tudo isso a gente vai conversar com vocês aí no nosso canal, é só ficar ligado. Certo? Então, um pouco de como eu entrei nesse universo que
eu sempre gostei de cerveja. A partir do momento que eu comecei a entrar em contato e fazer a cerveja artesanal, a cerveja caseira, dificilmente eu tomo a cerveja industrial. Essa daqui era muito boa. Hoje, o que a gente pode falar da cerveja industrial? Não é ruim também, né? Também não é assim, né? Mas quando você começa a fazer cerveja artesanal, você compra de vez em quando, como eu faço, para comparar, né? Certo? E essa daqui geralmente está lá em cima, né? Em termos de sabor. Correto? Só para vocês terem uma ideia. Cerveja artesanal, quando você começa a fazer, não quer parar mais. E depois, não é só 1, 2 tipos de cerveja, você pode fazer o tipo de cerveja que quiser, porque está muito disponível hoje no mercado, está muito fácil de você pegar uma receita de cerveja, pode ser uma cerveja alemã, pode ser uma cerveja inglesa, pode ser uma cerveja americana, pode ser uma cerveja belga, né? Que você consegue fazer na sua casa sem muito esforço. Então, é um mundo que a gente, quando entra, não quer mais sair. Então, pessoal, muito obrigado aí por ouvir um pouco, né, desse bate-papo cervejeiro, que é muito bom, muito gostoso, né? Aqui a gente conta bastante coisas sobre o mundo da cerveja artesanal e a gente não vai parar por aí. Muitos papos cervejeiros virão, né? Muitas histórias sobre cerveja também, né? Muitas curiosidades do mundo cervejeiro, que esse mundo é muito grande, que a maioria das pessoas nem faz ideia, né? Movimenta muita coisa, e pelo mundo afora, movimenta muito dinheiro também, certo? Então ele é muito grande, tem muita coisa para aprender, é muito legal, e recomendo a vocês aí aprender a fazer a sua cervejinha em casa, não é difícil, certo? Então muito obrigado e até o próximo bate-papo cervejeiro.